Na falta de um teto, alguma sombra. Na ausência de afeto, ninguém enxerga. Rua no lugar do lar. Exposição a todo tipo de risco. Gente que pede algum tipo de socorro imediato, mas conhece mais as pedras da calçada do que qualquer endereço. Como o do CETAD, por exemplo, o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia. Por isso, o doutor e professor Nery e uma equipe multidisciplinar vão para a rua ao encontro dessas pessoas. Afinal, se elas não vêm até o ambulatório, o consultório móvel vai até elas. Nós compreendemos que muito mais do que um problema de saúde, o consumo de álcool e outras drogas tem muito a ver com a exclusão, com a marginalidade, com a falta de trabalho, com o sofrimento humano, com as pequenas misérias que acometem a todos nós, todo dia e a toda hora. Quando essas misérias ultrapassam um determinado limite, as pessoas terminam buscando recursos alternativos que não vão solucionar a miséria, mas vão reduzir o sofrimento que estar e viver essa miséria cria, possibilita. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENADE, conheceu esta experiência aqui na Bahia e agora, na reestruturação da política nacional, com as ações integradas, considerou que o consultório de rua era uma atividade exitosa e inovadora. Isto é, que ela tinha uma perspectiva de intervenção na rua relacionada com álcool e outras drogas completamente diferente daquelas que o Estado, de um modo geral, promove, que é ou acentuar a exclusão. O Estado costuma muito retirar da rua os que incomodam a rua, enquanto que nós não temos intenção nem de retirar, nem de levar uma boa nova, nem de levar a salvação aos usuários de drogas que vivem na rua. Através de atividades lúdicas, educativas, música, se passa orientações de prevenção, cuidados com a saúde, existe uma troca, na verdade. Então, a intervenção é construída em equipe, né, com a equipe dos profissionais do consultório de rua, mas na hora, na dinâmica, que sabe o que é que vai acontecer. Por isso é necessário fazer reuniões pré e pós-campo. Nós nos valemos muito de orientação de redução de danos. Então, orientação do uso do preservativo, orientação de práticas seguras, né? Como você, já que você faz uso da substância, como é que você pode minimizar os efeitos da substância no seu organismo? Então, a gente utiliza muito dessas orientações na prática. Também tem uma organização que acaba acontecendo naturalmente, no sentido da comunidade reconhecer a sua própria comunidade, o potencial da sua própria comunidade. Então, ele não conhecia que ali tinha um posto de saúde, não sabia que o filho de Mariazinha poderia também orientar ele com relação ao uso de preservativo, não sabia que na casa de tal pessoa poderia comprar tal objeto, enfim. Essa comunicação com a própria comunidade passa a acontecer também. E eles passam também a cuidar deles mesmos. O consultório de rua não é uma atividade salvadora, que vacina, que resolve. Ela é uma estratégia de trabalho em saúde, que tem uma dimensão social extraordinariamente avançada e que alcança as pessoas inalcançáveis. O profissional de saúde, principalmente quando ele está na assistência hospitalar, ele tem uma visão meio que estigmatizada, né, desse público que está na rua, que está em uso de substâncias psicoativas. Então, isso aí mudou bastante, né? Faz com a gente entender que ali tem pessoas, né, e que essas pessoas ela têm o direito, né, como qualquer outra, ao acesso de saúde.
No mapa das ruas se aprendem novos caminhos. Já aconteceu de meninos que a gente encontrava na rua acreditar que pelo fato de ele ser morador de rua não ter possibilidade de ir para a escola. Né? Então a gente criar um mecanismo tipo, mas aí meu caderno sempre rasgava, então você vai botar em um saco. Onde é que você dorme? Debaixo de tal marquise. Tem alguma árvore? Tem. Então você vai botar em cima da árvore o seu saquinho com aquela roupa. Né? Então ali meio que vai ser o seu guarda-roupa. Então você pode ir para a escola todos os dias e aí procurar documentação, investigar com o serviço social, ver com o psicólogo se você tem condições de sustentar aquilo que ele deseja. Né? Por mais que ele tenha pedido, solicitado uma ajuda para voltar a estudar, muitas vezes não é difícil sustentar aquilo que se quer, né? Principalmente na rua. Criamos mecanismos, ele construiu possibilidade dele estudar, mesmo estando na rua. Nós tentamos construir uma ponte entre o impossível e alguma possibilidade. O consultório de rua é a possibilidade do encontro entre humanos visíveis e humanos invisíveis, socialmente falando, evidentemente, simbolicamente falando. Então, se eu tenho um grupo de visíveis que reconhecem, que trazem em si a possibilidade de reconhecer os excluídos invisíveis, isso cria uma nova possibilidade, é de que o invisível se reconheça na visibilidade do visível, e isso muda tudo. Municipal é um desdobramento do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack. O presidente Lula aproveitou a visita para lançar um projeto do plano, o Consultório de Rua. De forma experimental, 35 consultórios de rua estão em funcionamento no país, segundo o Ministério da Saúde. O investimento do governo federal é de 3,5 milhões de reais. O projeto atende o dependente de álcool e drogas que vive nas ruas, com equipes médicas prestando primeiros socorros no caso de intoxicações e crises leves de abstinência, além da distribuição de preservativos. O governo também deu início à transformação dos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Os CAPs passam a funcionar 24 horas no atendimento a dependentes químicos. Em São Bernardo do Campo são 2 centros. No país, o Ministério da Saúde tem a meta de criar 50 CAPs no valor de 30,5 milhões de reais. O plano de enfrentamento ao crack ainda prevê outras ações. Esse plano integrado, ele envolve credenciamento de pelo menos 5.000 leitos em hospitais gerais, que é a nossa política, e as comunidades terapêuticas que cumprirem os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde vão poder ser parceiros nesse processo. O presidente Lula falou sobre a parceria com municípios do país na prevenção ao uso de drogas. Colocamos 420 milhões de reais para fazer convênio com os prefeitos. Qualquer prefeito do Brasil que quiser construir uma república como essa, ou uma clínica, o governo federal estará com dinheiro em caixa para garantir que a gente tenha a clínica, que a gente tenha os profissionais e que a gente possa treinar, inclusive os profissionais, para que a gente possa ter a possibilidade de recuperar milhões de jovens neste país